Graças e paz, irmãos. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que Deus me incomodou no coração e fazer um questionamento que a gente possa mastigar junto com os dentes do cérebro sobre um tema. Por que eu não escuto Deus? Por que a gente às vezes busca de ouvir de Deus, mas não consegue ouvir Deus falar conosco? Qual é a dificuldade? Para nós, é muito importante que nós tenhamos Deus falando conosco, nos guiando, é uma coisa edificante. Mas por que muitas das vezes a gente não consegue ouvir Deus falar com a gente? Fica comigo. Eu sou o Wilson Cabral, presbítero da Igreja Missão Vida em Cerquilho, e que a gente possa refletir junto sobre isso. Em Mateus, capítulo 7, do 7 ao 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. A Bíblia te promete que se você buscar, você vai achá-lo. Que se você procurar, você vai conseguir encontrá-lo. E que se nós quisermos ouvi-lo, nós vamos ouvi-lo. É só a gente procurar, é só a gente fazer isso. Muita gente olha para esse texto só como bênçãos materiais, físicas, palpáveis. Descarta que ouvir a Deus também é uma bênção. Entrega a nós. A Bíblia te promete isso. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, nós temos um livro repleto de promessas do Senhor dizendo que se a gente quiser, a gente vai encontrá-lo. Só depende de nós. Em Isaías 30:21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Desde o Velho Testamento nós temos a promessa, o Senhor nos dá a promessa de que o Espírito Santo, nosso doce amigo, estaria conosco nos guiando. Para onde devemos andar, se para a direita ou para a esquerda? Qual caminho nós devemos seguir? Isso só nos mostra, irmão, que nós podemos ouvir a voz de Deus. Mas não só isso, que nós devemos ouvir a voz de Deus. E aí você me pergunta, mas Wilson, eu já estava em conflito aqui, todo preocupado que eu não conseguia ouvir a voz de Deus, achando que era só uma incapacidade minha, ou que Ele não queria falar comigo, agora que você está querendo me dizer que, além de tudo isso, eu não estou fazendo nem o que eu deveria estar fazendo? Olha, irmão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, se você ler a sua Bíblia, você vai ver que ela diz que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. Ouvir de Deus não é algo necessariamente estrondoso, hollywoodiano, cheio de show pirotécnico. A gente tem que entender isso. E assim, a gente precisa dessa jornada, desse companheiro conosco. Lá em Lucas 24:49, Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, vocês vão para o mundo, vocês vão pregar o evangelho para toda criatura, mas não saiam de Jerusalém até que esteja sobre vocês o poder do alto. O que ele está falando? Ele está falando, olha, vocês não podem ir sem a presença do Espírito Santo conduzindo vocês nessa jornada. É muito importante que o Espírito Santo esteja com vocês. Nós, sem o Espírito Santo nos conduzindo, irmãos, a nossa jornada é infrutífera, é desnecessária. A gente precisa ouvir a Deus. E deixa eu te falar, ouvir a Deus é simples, não é algo estrondoso. Lá em 1 Reis, lembra do episódio de Elias, 1 Reis 19, a gente vê Elias fugindo de Jezabel com medo, refugiado numa caverna. E aí tem fogo, tem terremoto, tem chuva, tempestade. Deus não está em nenhum lugar desses. Mas a palavra diz que depois de tudo isso vem um cicio suave, um sussurro tranquilo. E Deus estava lá. Deixa eu te falar, Deus habita na maioria das vezes na simplicidade das coisas. Ele quer falar com você na simplicidade. Não que Ele não possa fazer show, que Ele não possa fazer coisas grandiosas. Mas tem muita gente esperando, irmãos, coisa hollywoodiana. Tem gente que está esperando anjo dando drift com um carruagem celestial, fazendo solo de trombeta. E Deus às vezes não está nisso. A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir as coisas simples de Deus falando conosco. E não é impossível que Ele faça coisa magnífica, mega exposição. Se Ele fizer isso com você, glória a Deus. Mas nem sempre vai ser assim. Tenha sensibilidade para ouvir das coisas simples. Nas coisas simples, suaves, tranquilas. Deus fala em tudo, em todas as coisas. Deixa eu te falar, muitas das vezes Deus não está falando conosco. Ele não fala conosco de maneira audível. Às vezes Ele fala de uma maneira, irmão, às vezes é uma convicção inabalável no nosso coração. Às vezes você está lendo um texto na Bíblia e aquilo explode na sua mente. Deixa eu te falar, Deus te ministra onde Ele quiser, até você assistindo um filme.
Numa frase de filme ele vai te explodir um texto, ele vai falar com você. É só você estar sensível à voz dele. E isso, irmão, deixa eu te falar. Dito tudo isso, eu quero falar 3 pontos que a Bíblia pauta para que nós possamos e devemos e precisamos ouvir a voz de Deus. Como? O primeiro ponto é: busque a Deus, principalmente onde ele já falou. A Bíblia, ela é clara. Deus, ele não se contradiz. Lá em Gálatas 1:8 diz que se um anjo aparecer pregando um evangelho diferente do que já foi pregado na Bíblia, que esse anjo seja anátema, que seja amaldiçoado. Deus, ele jamais vai se contradizer. Então, você quer ouvir Deus falar? Busque dele onde ele já falou. Bora colocar a cara na Bíblia. Tira a cara do Facebook e coloca o Face no book. Vamos ler a Bíblia. Vamos buscar mais Deus. Segundo ponto é: se aproxime de Deus. Lá em Tiago 4 diz que se nós nos aproximarmos, ele vai se aproximar da gente. Tem coisa melhor do que ouvir Deus falar com a gente no íntimo, intimamente. Deus pertinho de nós. A gente pertinho do nosso doce amigo Espírito Santo. É muito bom. Só que muitas vezes a pessoa quer ouvir Deus falar, mas quer estar distante. Não quer ouvir, não quer se aproximar de Deus. Agora, nenhum relacionamento sobrevive sendo que só um lado atua, o outro não. Deus, ele já fez tudo por nós. Ele fez o possível e literalmente o impossível. Ele deu o filho dele para que nós tivéssemos acesso a ele direto. E a gente não faz a nossa parte. Um casamento não sobrevive sendo que só um quer ser cúmplice, quer se dar, quer se entregar, enquanto o outro é egoísta. Não tem como. A gente precisa estar próximo de Deus. Precisamos estar próximo dele. A gente precisa chegar. Ah, mas eu acordei sem vontade de orar. Vai orar mesmo sem vontade. Ah, eu acordei sem vontade de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia mesmo sem vontade. Ah, mas Deus não aceita isso porque Ele conhece meu coração, Ele sabe que está sendo feito de má vontade. Discordo. Sabe por quê? Abraão, quando estava lá no deserto, Deus apareceu para ele e falou assim: me entrega o seu filho, sacrifique Isaac. Você acha que Abraão chegou e encheu o coração de alegria? Era só isso que eu esperava, Deus mandar. Que bom, vou sacrificar meu filho, tá doido de vontade de fazer isso mesmo. Claro que não. Mas ele foi, ele obedeceu. E no momento certo Deus honrou a ele, falou com ele. O nome disso é sacrifício de louvor. Mesmo você não querendo, você busca. Deus não despreza essa sua atitude, não despreza essa sua busca, mesmo sem vontade. Ele conhece o seu coração, de fato. E está vendo o que você está fazendo, mesmo sem vontade. A gente precisa entender isso. Que a gente precisa buscar mais de Deus. E terceiro, mas não tão menos importante, vai para o silêncio. Vai para o secreto do teu quarto. Muita gente quer ouvir a Deus no barulho do mundo. Com o rádio ligado, TV ligado, WhatsApp bombando. Gente chamando, falando, conversando. Não tem como. Irmão. Jesus Cristo já falou. Lá em Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deixa eu te falar, os grandes homens e mulheres da Bíblia, na maioria das vezes quando Deus teve um momento íntimo com eles, face a face, falou com eles, eles estavam no secreto, sozinhos, em silêncio. Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, de Jetro, e Deus aparece para ele na sarça. Fala com ele. Pedro, tá lá em Atos 10:9. Pedro se retira para orar numa laje, sozinho. Deus aparece para ele e fala: vai falar com Cornélio. Dá uma orientação para ele. Salmos mostra que Davi estava sozinho apacentando as ovelhas do pai. Deus apareceu para ele. O próprio Jesus, ele se retira para orar em Lucas 6, 12, 13, cheio de discípulos. Se retira para orar, passa a noite inteira orando. Quando ele retorna com 12 nomes que o Senhor tinha dado para ele. E só então nomeia esses 12 como apóstolos. Elias, já falei aqui, estava preso numa caverna. E Deus falou com ele sozinho: se retira para o seu quarto. A oração não tem que ser um monólogo. Fala o que você quer falar, mas espere Deus falar com você. Fica quieto, no silêncio, sozinho. Se retira, medita nas Escrituras, medita no que Deus já falou com você. Busca onde Ele já falou, se aproxima dEle, mesmo sem vontade. No silêncio, no secreto. O mundo é muito barulhento.
O mundo vai fazer barulho. Coronavírus, corrupção. Esquece isso. Se refugia nos braços do Pai. E deixa eu te falar uma coisa para você, uma promessa. Uma promessa. Está dizendo em Jeremias 33:3 para finalizar. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, além de falar com você, Ele quer que você cúmplice. Deus quer passar segredos para você. Só depende de você, Deus, fazer isso ou não. Só depende de você conseguir ouvir Deus, ser cúmplice e contar segredos para você. Isso, irmãos, é maravilhoso. É algo extraordinário. Seja com mega exposição ou na simplicidade das coisas. Deus quer falar e a gente precisa ouvir. Que essa palavra conforte seu coração. Deus abençoe.